Uma granola fez eu terminar meu relacionamento. Apareceu um vídeo pra mim de uma influenciadora contando como ela foi até o supermercado com o namorado dela, no caso o ex-namorado dela, e lá, por conta de uma granola, ela percebeu que, cara, vai ter que terminar, não vamos poder continuar. Como é que foi esse processo? Gente, na hora que eu peguei o vídeo dela, eu falei assim, ah não, nada a ver. Como é que, deve ser uma coisa assim, meio conforme eu fui assistindo, não é sobre granola. Obviamente, ele teve uma atitude ali que ela olhou assim e disse, cara, se seguir com isso pode dar ruim. Então bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, em que a gente vai ver um relato de término, gente. Um término que aconteceu por conta de um alimento, uma situação no supermercado. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gente, dá uma força aqui. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui então é a Bibi Bianco. E ela vai contar como é que uma granola fez ela perceber que ela tinha que terminar o namoro dela. Como uma granola me fez perceber que eu tinha que largar do meu ex. Eu acabei de ver o vídeo da Camila Paim, ou Pai, não sei como pronuncia, e é incrível como nenhuma experiência é individual. Contextualizando aqui pra vocês, eu e o meu ex morávamos em cidades diferentes, e ele morava com os pais dele, eu morava com os meus pais, então de fins de semana, ou ele vinha pra minha cidade e ficava aqui na casa dos meus pais, ou eu ia pra cidade dele e ficava lá na casa dos pais dele. E assim, sempre que ele vinha pra cá, os meus pais faziam de tudo pra tentar agradar ele. Comprava as coisas que ele gostava, comprava pizza, meu pai fazia churrasco pra ele, e sempre que eu ia pra casa dele, a mãe dele também fazia de tudo pra me agradar. Até salmão ela comprava pra mim porque sabia que eu gostava. Então assim, a mãe dele era maravilhosa. Eu tava passando o final de semana na casa dele e no domingo a mãe dele tinha pedido pra ele ir no mercado fazer a compra da semana e também comprar alguma coisa pra gente tomar um café da tarde. Nisso, ela me puxou de canto e falou assim: filha, compra coisas gostosas, vê o que você quer pra gente tomar um cafezinho gostoso, compra pão, compra rosca, compra bolo, compra o que você quiser, porque se depender dele, ele não vai comprar nada de bom. Chegando no mercado, eu fui ajudando ele a ver as coisas que tinha lá na lista e ele ia começar uma dieta naquela semana. E eu, como eu sempre me alimentei muito bem, eu tava ajudando ele com coisas pra ele comer na dieta dele. Uma das coisas que ele pegou foi um iogurte. Depois, quando a gente passou no corredor das granolas, eu vi uma granola que eu costumava comer e, inclusive, tinha um sabor lá que não tinha na minha cidade, eu nunca tinha visto na minha cidade. E eu falei pra ele, nossa, essa granola é muito boa e esse sabor é novo, porque eu nunca achei desse sabor na minha cidade. Nisso eu peguei a granola e coloquei no carrinho, porque mesmo que ele não fosse comer na dieta dele, eu poderia comer ali no café da tarde, né, já que a gente ia tomar um café da tarde junto. Pegamos tudo que tinha ali na lista que a mãe dele pediu e fomos pro caixa para passar as compras. Chegando no caixa, a mulher foi passando, né, todas as compras ali. Quando chegou na granola, que a mulher foi passar a granola, ele falou assim, não, essa granola é dela. Gente, eu não tinha levado nada de dinheiro ali comigo. Tipo assim, nessa época não tinha ainda Apple Pay, essas coisas. E eu não tinha levado nada, porque eu tinha ido com ele fazer as compras pra casa dele, pra dieta dele. Tipo assim, eu não ia comprar nada pra mim, sabe? Eu nem tava pensando em levar essa granola pra minha casa. Eu tava pensando em comer ali na casa dele mesmo. Na hora eu fiquei tão surpresa que eu fiquei tipo assim, o que eu vou fazer? Ou eu vou ter que falar que eu não quero essa granola, deixa quieto, ou vou ter que pedir pra ele se ele poderia passar essa granola pra mim. Na hora que ele falou isso e não deixou a mulher passar a granola, eu já comecei a colocar a mão nos bolsos do meu short pra ver se eu tinha alguma coisa ali. E assim, gente, por sorte, eu tinha umas moedas aleatórias ali e umas notas de R$2, e a granola custava 6 e pouco. E assim, deu pra eu pagar essa granola, assim, na risca, porque sobrou disso aí que eu tinha ali 1,10. E depois eu até pensei, eu deveria ter falado que eu não queria granola, porque já pensou se eu tô ali contando as minhas moedinhas, vejo que não tenho o suficiente, tenho que falar, tipo, me ajuda com 50 centavos aí, ou então ter que falar, ah, não, deixa quieto, eu não tenho o suficiente, tipo... E, velho, esse momento foi uma coisa tão humilhante pra mim, sabe? Enquanto eu tava ali contando as moedinhas, ele tava colocando as compras dele no carrinho e olhando pra mim, e a mulher também olhando pra mim, tipo, esperando ver se eu ia ter o suficiente pra comprar aquilo ou não. E sabe quando a pessoa te olha com um olhar de... eu sei o que você tá passando, eu sei o que você tá sentindo? Eu acho que era esse o olhar que a mulher do caixa tava me olhando. Isso não se trata de, o homem tem que pagar as coisas da mulher ou nada desse tipo, mas assim, gente... numa situação inversa, eu jamais ia deixar isso acontecer, sabe? Nem se ele se oferecesse, falasse assim, não, deixa que eu passo a minha granola, ainda assim eu ia dizer, não, passa na minha compra, eu ia comprar essa granola pra ele, sabe? Tipo, eu nunca faria isso com ele. E eu tenho certeza que a mãe dele ia ficar super decepcionada se ela sonhasse no que ele tinha feito. Enfim, chegamos na casa dele e assim, eu me senti tão constrangida, tão humilhada, tão...
sei lá, foi um sentimento muito ruim, sabe? Que eu não tava nem mais com fome, eu não tava nem mais com clima, eu tava me sentindo péssima. Chegamos na casa dele, só com um pão, presunto e queijo pra tomar o café, sem bolo, sem rosca, sem nada do que a mãe dele tinha falado pra levar, porque no mercado eu sugeria pra ele, falava assim, esse bolo aqui eu acho que sua mãe vai gostar pra gente tomar café agora e tal. E ele, não, olha o preço desse bolo. Não pegava nada. A mãe dele, na hora ali, falou pra ele, falou assim, nossa, filho, você não trouxe nada de bom, nada diferente, não tinha nada bom lá pra vocês trazerem? E eu, tipo assim, eu não conseguia nem responder essa pergunta dela, porque, sério, se ela tivesse imaginado que nem a granola que eu peguei pra gente tomar ali no café da tarde ele quis pagar... Aí, como se não bastasse, ele começou a abrir as sacolas ali e falou assim, uai, cadê a granola? Falei, coloquei na minha mala. Ele falou assim, então vamos abrir lá pra gente experimentar. Gente, juro. Eu falei, não, eu não vou abrir. Depois eu vou com um pacote de granola aberto na minha mala. Eu acho ótimo que ele tenha se mostrado assim cedo e aí eu não perdi muito tempo com ele. Mas assim, eu acho que essa foi uma situação que mostra como é a pessoa e como ela vê o outro, sabe? O cuidado que ela tem com o outro, o carinho, a atenção que ela tem com o outro, porque, como eu falei, isso é uma coisa que não somente eu jamais faria com ele, mas ninguém da minha família faria alguma coisa desse tipo, sabe? E não é nem pelo fato de que ele era meu namorado, mas assim, eu não faria isso com ninguém, sabe? Até mesmo se fosse uma amiga minha passando alguma coisa ali, um item, sabe? De 6 e pouco. Eu não ia deixar minha amiga passar separado da minha compra. Eu já tava passando tudo ali. Tipo assim, é uma questão de gentileza, é uma questão de tato, é uma questão de atenção, de cuidado, sabe? Eu lembro que esse foi o exato momento que eu perdi qualquer tipo de admiração que eu poderia ter por ele. Enfim, eu não desejo nenhum mal pra ele ou pra família dele, muito pelo contrário, desejo todo o bem do mundo. A família dele é maravilhosa. Ele só não é um cara que serve pra mim. Não é sobre granola, sobre divisão, é sobre faz o seu corre que eu faço o meu, né? E às vezes você não espera por isso. Na verdade, grande parte das vezes a gente não espera por isso. Eu mesma nunca passei por essa situação. Nossa, que chato. Então, ela quis levar a granola. Uma coisa que eu me perguntei, mas vamos lá, o resumo é: ela estava no mercado com ele, a própria mãe dele já conhece um pouco de como ele é e disse pra ela: compra umas coisas gostosas no mercado, porque se depender dele, ele não leva nada. Só que a gente não sabia por que ela disse isso. Ele não leva nada. Por quê? Porque ele não gosta de doce. Por quê? Porque ele não gosta de coisa gostosa. Não. Lá na frente a gente descobre que talvez tenha a ver com dinheiro. Mas vamos indo. Eu quero juntar 2 pontos aqui com vocês. Chegando lá, ela vê uma granola. Pelo visto, era uma granola barata, porque ela estava contando moedinhas. E na hora de passar a granola, mesmo ela não sendo um valor muito alto, na verdade nem sequer é alto, pelo que ela contou, ele quis separar. Não. Essa granola é sua, você escolheu, você vai pagar. E as compras do café da tarde eu vou pagar. E mesmo ele vendo, ele olhando a namorada dele, contando moedinha no bolso, aquele silêncio constrangedor com a menina do caixa, ele permaneceu olhando para ela, esperando ela pagar a granolinha, sabendo que é ele que tinha dinheiro e ela não. Aí a pergunta que fica: isso é avareza? Será que isso aí pode se enquadrar em avareza? Será que ele é avarento, preso com dinheiro? Por que eu tô dizendo isso? Porque lá na frente ela acaba soltando. Eu tentava falar pra ele: vamos pegar um bolo pra sua mãe, vamos tentar pegar uma rosquinha pra sua mãe, porque a mãe dele pediu alguma coisa gostosa pra comer no café da tarde. E ele olhava e dizia: você viu o preço desse bolo? Não vou levar esse bolo. Então na hora que ela falou isso, gente, eu conectei a avareza, o comportamento dele. Será que ele tá com dinheiro, mas não quer gastar o mínimo? Tudo é muito caro, eu não vou gastar com essas coisas. Então eu passo aperto, eu te coloco numa situação constrangedora, mas eu não gasto dinheiro, mesmo tendo dinheiro. Mesmo as coisas sendo baratas, uma granola de moedinhas que eu contei no bolso, eu não vou gastar. O que acontece? Achou ela folgada por ela ter pegado a granola e colocado no carrinho? Só que ela mesma falou, é pra todo mundo comer. Mas no momento em que ela pagou, ela ficou tão mal com isso que ela não queria nem tirar a granola da mochila. Pois bem, agora a granola vai ser dela. Ela disse que ela não faria isso de dividir dinheiro. Mas no momento em que ela passou esse constrangimento, pois nem a granola ela vai dar. Ela disse assim que guardou a granola na bolsa. E ela percebeu ali que aquilo ali era uma atitude que não dava pra levar pra vida. Porque faltou tanto tato, faltou uma sensibilidade tão grande por parte dele. O amor não venceu. A paixão não vai vencer aqui, não. Porque nem bolo ele levou pra mãe dele, nem a granolinha da namorada ele quis levar. Mas quando a granola chegou lá, ele queria comer. Ou seja, ele usufrui, mas não arranca do bolo. Será, gente? O que vocês dizem? O que é isso? O que aconteceu aqui? E isso pra ela foi um motivo de repensar. Eu acho também que eles deviam estar numa fase do relacionamento que não estava tão
cego de paixão assim. Porque, vou falar pra vocês, quando a gente tá cego de paixão, a gente atura coisa assim, pá, pior do que essa, se deixar. Aí depois você vai despertando. Mas ela conseguiu, assim, ver e enxergar isso de uma forma muito clara. Então eu acho que ela tava bem pé no chão. Namoro não é nada. É só uma fase de observação. Viu algo que não gostou? Termina. Minha ficha caiu e depois de quase 7 anos de namoro, eu percebi que meus ex-namorados faziam muitos planos individuais. E ele tinha muitos, tipo, trocar de videogame, reformar o quarto, e eu percebi que não estava em nenhum. Isso aqui já é uma situação assim diferente. É como se o namoro fosse só um... Você tá ficando ali com a pessoa, sabe? Você é um ficante. Você tá entendendo? Não é pra você ficar vinculando suas coisas, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai terminar. Então eu vou fazer minhas coisas com meu dinheiro. E é isso. E eu não tô pretendendo casar, nem tornar isso mais sério. É mais ou menos essa situação do comentário. É mais ou menos isso do comentário. Tipo, não é uma divisão de uma compra de uma granola de chocolate, mas é a divisão da vida. É a divisão da vida. A pessoa não quer dividir a vida ou não está pronta pra isso ou não te vê nisso. Meu ex era tão mesquinho que quando ele ia na padaria cedo comprar algo para ele, eu pedia às vezes um pão de queijo. No fim do mês, ele abriu o guarda-roupa e tinha uma folha com o valor dos pães de queijo que ele comprou, para eu passar o valor para ele. Isso foi a coisa menos maldosa que ele já fez. Deus do céu, graças a Deus eu nunca passei por isso na minha vida. Na minha vida, e eu namorei, eu tive namoradinho, mais de 1 ano, né, antes do meu casamento, nem no meu casamento, nem namoradinho, nem nada. Foi uma situação absurda dessa. E eu adoro doce. Tinha um namoradinho quando eu tinha lá uns 18 anos e sempre a gente ia na padaria, comprava um monte de coisa gostosa e nunca teve essa palhaçada de cada um pagar o seu. Graças a Deus. Não, gente, vamos sentar e conversar sobre defeitos de cada um antes de terminar. Tem pessoas que precisam de toque para mudar para melhor. Ninguém é perfeito. Ah, sabe o que acontece? O vídeo, a gente pode tentar mandar o vídeo para ele. Será que o TikTok vai se encarregar de mandar o vídeo para ele? E aqui ela gravou o término do relacionamento, porque o pessoal perguntou, como é que você terminou? Você terminou com ele? Você falou sobre o assunto da granola? Como é que foi o término? E aqui ela vai contar. Como eu larguei do meu ex? Gente, vocês perguntaram muito no último vídeo se quando eu fui largar dele eu mencionei o ocorrido do supermercado e a resposta é não. Eu acredito que as pessoas podem errar, erros podem ser conversados, podem ser corrigidos, mas o que ele fez não foi um erro, foi uma questão de caráter. E quando a pessoa mostra o caráter dela pra você e ele não é alinhado com o seu, você não discute isso com ela, você só se retira. Então assim, não é uma questão de eu tentar fazer ele ser uma pessoa melhor, é uma questão que eu percebi que eu merecia melhor que aquilo. E eu não tava terminando com ele pra ensinar uma lição pra ele, eu tava terminando com ele pra preservar o meu futuro. Deu terça-feira e eu perguntei pra minha mãe se ela podia me levar na cidade dele pra eu terminar com ele, e chegando lá, a mãe dele tava lá na casa dele, eu não sabia que ela ia estar lá, e quando ela viu a minha mãe, ela já foi convidando pra entrar e tudo mais, minha mãe entrou, as duas começaram a conversar, e eu falei pra ele se a gente podia sair pra dar uma volta de carro pra gente conversar. Ele falou que sim, a gente pegou, parou numa rua mais tranquila e aí a gente começou a conversar. Agora aqui, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês que eu acredito e eu sempre ajo assim na minha vida. Eu acredito que quando você termina qualquer tipo de relação, amizade, namoro, não importa, de uma forma ruim com essa pessoa, com briga, com discussão, você nunca consegue desatar os nós da sua vida, da sua energia com aquela pessoa. Então, eu nunca termino, nunca saio de nenhuma relação brigada com aquela pessoa, porque é como se eu tivesse uma dívida kármica ali com aquela pessoa e eu não quero isso. Então, eu nunca sou o tipo de pessoa que termina brigado com ninguém. Então, eu tava super tranquila, eu falei pra ele que eu tinha pensado muito sobre a nossa relação e que eu achava que não tava mais funcionando pra mim, que eu parei pra pensar no que eu quero e no meu futuro, e que eu achava que ele chegou comigo até a última etapa da minha vida onde ele conseguiria me acompanhar, que eu não via mais um futuro junto com ele, enfim. Falei essas coisas pra ele e falei pra ele que eu agradecia todo o crescimento que eu tive com ele, tudo que eu aprendi com ele sobre a vida e principalmente sobre mim mesma, que eu era muito grata por tudo isso, que eu
não ia levar as coisas ruins que já aconteceram no nosso relacionamento pro meu coração, que eu ia esquecer disso, e que eu amava muito a família dele, que eu ia sempre desejar o bem dele e de toda a família dele, e foi basicamente isso. E ele foi super compreensivo, ele começou a chorar ali na hora, falou como que ele me admirava, como que eu tinha melhorado a vida dele, que ele ia sempre se lembrar de mim, que ele gostava muito da minha família também. Enfim, a gente terminou, então, assim, numa boa. Voltamos pra casa dele, e aí a minha mãe queria me matar, porque ela não ia dar ela mesma, né, a notícia ali pra minha sogra, e aí a minha sogra não fazia ideia, né, do que tava acontecendo, que a gente tinha saído pra largar, e aí quando a gente voltou, a gente falou que tinha uma novidade pra contar pra elas, e falamos pra elas que a gente tinha decidido que a gente ia separar, enfim. Explicamos ali pra elas que a gente não se via mais nesse relacionamento, que não fazia mais, não era mais alinhado com o que a gente queria pro futuro, enfim. Aí a mãe dele super chorou, a gente se abraçou, ela falou como ela me amava. E, gente, eu acho que, pra mim, o término mais difícil foi o término com a minha sogra do que com ele. Então, foi super, super tranquilo, sabe? Eu voltei pra casa numa boa depois disso, com a minha mãe, me sentindo bem, me sentindo leve, e foi isso. E ele tinha me falado pra gente continuar sendo amigos, se seguindo ali no Instagram. E pra mim, honestamente, gente, tanto faz. Porque quando eu perco a admiração por um homem, não existe nada que ele possa fazer pra ele voltar a ser relevante na minha vida. Nem pro bem e nem pro mal. Então, assim, honestamente, ele tá ali no meu Instagram ou não fazia mais diferença nenhuma pra mim. Então, enfim. A gente ficou ali no Instagram um tempo ali se seguindo, ele comentava algumas coisas minhas, enfim. E aí chegou o dia que ele me disse que ele ia precisar parar de me seguir porque ele não conseguia me superar e que se ele não parasse de me seguir, continuasse vendo a minha cara ali, ele não ia conseguir seguir. Eu falei, beleza, né? Faz aí o seu rolê, divo, sem problemas. E aí a gente parou de se seguir. Então não teve briga, não teve discussão, não teve baixaria. Eu não sou disso, eu não sou assim. Eu nunca brigo com ninguém. Eu nunca discuto, sabe? Cria esse clima ruim. Porque isso atrapalha a minha energia, a minha evolução pessoal. E eu nunca faria isso. E eu também acho que não é nem relevante eu ficar apontando as coisas que ele fez ou qualquer coisa desse tipo. Porque não vou ficar ajudando no crescimento de um homem adulto, né? Se ele quiser alguma ajuda desse tipo, ele procura uma psicóloga. A gente não muda ninguém, amigas. Então se preservem. Quando alguém mostra pra você quem ele é, você não tem que discutir. Você tem que decidir. Vou falar um negócio pra vocês. Ela é bem esclarecida. E assim, ela é o terror de muito relacionamento. Esse comportamento aí que ela teve é o terror de muito relacionamento. Porque claramente ela não estava cega de paixão. Se deixar nem mais apaixonada ela tá, ela vai terminar de uma forma mega diplomática, fazendo com que a pessoa que está sofrendo o término até fique em choque com a frieza, que não é frieza, é um esclarecimento, mas tem uma friezinha por conta de que não há mais vínculo, na verdade ela já desfez, entendeu? É aquela coisa de quem termina e quem sofre o término. Então, no caso, ela tá terminando, então ela já estava preparada e, na verdade, até já aliviada que terminou logo, sabe? E já sofreu o que tinha para sofrer lá na granola e com certeza aconteceram mais coisas. Então, mas isso acontece com homem e com mulher, gente. É quem termina, quem sofre o término. Quem termina e quem sofre o término. E ela tá, como ela vai terminar, como ela já preparou a mente, como ela foi processando que não vai dar certo, ela já estava mais preparada. Ele deve ser um rapaz bem tranquilo, gente. É muito difícil terminar um relacionamento sem discutir. É muito difícil, cara. Você tem que estar com uma pessoa bem tranquila. Porque eu lembro que eu já tive um término de relacionamento em que eu tive um papo lúcido assim. A pessoa não aceitava, não. Não aceitava. Queria entender mais e mais e mais do porquê do término, a ponto de já começar a se irritar e já começar a discutir, e a diplomacia não funcionar, tinha que ficar em silêncio esperando a pessoa terminar o show, porque a pessoa não queria terminar. Inclusive, uma coisa que eu aprendi sobre relacionamento é que, sabe aquela história, é que o rapaz aqui é um rapaz tranquilo, ele realmente tem defeitos, mas ele é tranquilo, né? Ele tem qualidades também. Mas assim, é uma coisa sobre relacionamento, gente, aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. No relacionamento, briga. Se você decidir não querer e a pessoa quer e ela gosta de você, ela pode sim acabar se indignando com o seu término super lúcido, diplomático. Ela se irrita com isso, como é que você não está sentindo a dor que ela está sentindo, e ainda pode acabar rolando discussão, discutindo ou perdendo a linha, ficando muito brava, porque essa pessoa quer e ela está vendo que você não quer mais.
Um relacionamento, pelo menos o que eu vi, é que mesmo a pessoa sendo tranquila, ela vai ter ali um questionamento do tipo, por quê? Ah, porque eu não te vejo no meu futuro, mas por quê? O que eu fiz? Aí é nessa que vai começar a entrar as discussões. O que eu fiz para você chegar nisso? Você vai falar, mas não é suficiente, por quê? Porque eu posso... E aí começa. Ah, então, assim, não é uma briga violentíssima, mas bem difícil, pelo menos, não rolar ali um questionamento, uma discussão, quando um dos lados gostam. Não precisa terminar em violência, mas eu digo assim, é difícil, muito difícil um relacionamento não terminar, pelo menos com uma breve discussão. Uma leve discussão, assim, chutando baixo. Mas normalmente existe uma lavação de roupa, porque agora vai rolar a separação, então tem que ter motivo bom. Normalmente um dos lados vai exigir isso, né? Principalmente o lado que quer permanecer. Mas assim, é bem legal a forma que ela é lúcida, a forma com que ela tocou a coisa, do tipo assim, não preciso ficar esfregando na cara, não preciso nada disso. O que eu preciso é me preservar desse comportamento. Esse comportamento eu não vou tolerar e tudo bem. Aí vai chegar alguém aqui e vai dizer assim, mas eu achei muito pouco pra terminar. É óbvio que não foi a granola, viu, gente? Normalmente acontecem mais coisas, tá? Mas e se ela quiser terminar pela granola? E se ela não tiver motivo nenhum? Se não gostar mais dele. Relacionamento, ele é isso, ainda mais no namoro. Ainda mais namoro, ficante. Se você quiser terminar sem motivo nenhum, você pode terminar. Quem vai te obrigar a ficar nisso? Ou seja a granola um motivo leve, bobo ou não, tá no direito de terminar. Então, quem vai te segurar aqui? Agora, se ela fica com esse rapaz, com esse comportamento, lá na frente dá um BO, as pessoas ao redor vão falar a mesma coisa. Ué, mas você teve sinais e você permaneceu com ele. Aí, se a pessoa termina por conta desses sinais, ai, mas era muito pouco. Ai, não gostava de verdade. E não gostava mesmo, não tem que gostar. Relacionamento é assim, você pode terminar e continuar, principalmente relacionamento jovem, namoro, ficante. Casamento fica mais complicado porque tem papelada no meio. Quando você tá no namoro, quando você tá no ficante, você não precisa nem de motivo. Agora, o que acontece com a gente é que a gente vê os sinais e ainda quer permanecer pra ver se a pessoa muda, se aquilo ali foi só um detalhe, principalmente quando você tá muito apaixonado. Agora, quando você já não tá mais, você começa a ver as coisas como são e não tolerar muita coisa. O término com a sogra foi o término mais dolorido. Mas enfim, agora me conta, gente, o que vocês acharam da história dela? Vocês acharam que foi um motivo? Seria um motivo pra vocês, por exemplo, terminarem ou não? Você já conheceu uma pessoa assim? Mas principalmente, eu quero saber aqui nos comentários, o que foi isso? Ele não pagar a granola e ficar olhando ela contando moedinha do outro lado do caixa e aquele silêncio constrangedor, isso é o quê? O que vocês acham? O que vocês interpretaram do fato dele não ter tido essa sensibilidade? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo!